Em destaque, oferecimento Hillside Park Residence, o melhor da vida ao seu lado. Olá, muito bom dia, bem-vindos ao nosso programa Em Destaque aqui pela tela da TV Sim SBT. Obrigado pela sua audiência conosco, no momento em que vamos discutir um pouco mais sobre educação, mas também influência sobre carreira, sobre identidade. Tudo isso em volta, inclusive, numa época da nossa vivência escolar, talvez muito definitiva, ou não mais. É essa interpretação que a gente vai trazer para você. Por exemplo, o momento da escolha de uma carreira, quando a gente está prestes a fazer aí um vestibular, ou agora, né, o Enem, que é esse exame de acesso à educação superior. Tudo isso aqui recebendo o nosso convidado, que vai trazer sua leitura de carreira e também sobre essas interpretações que podemos ter nesse momento tão importante. Nosso convidado, o professor Cristiano Carvalho, que é o diretor da Escola Americana de Vitória, participando então, a partir de agora, no nosso Em Destaque. Professor Cristiano, obrigado pela presença e bem-vindo. Bom dia, Fábio. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bom dia mesmo. Bem, professor, acho que assim, só para introduzir o assunto, nesse momento muito delicado da vida, né, estudantil, onde você termina todo um ciclo, né, de ensino fundamental, ensino médio, e ao final disso, a grande escolha de um futuro profissional, que antes, pelo menos na minha época, né, parecia tudo muito já delimitado por este momento, né? Você faz uma escolha para fazer o ensino superior e a partir dali sua carreira se desenvolveria e evoluiria a partir dali. Mas a gente viu que o mundo se transformou. Estamos vendo essa transformação toda acontecer. E essa transformação impacta esses momentos? É isso que a gente quer saber com a sua experiência, com toda a sua palavra, para também trazer, quem sabe, respostas para quem está vivendo esse momento e o familiar também junto, Exatamente. Né? Ô, Fábio, primeiramente, essa contextualização histórica que você fez é fundamental para fazermos uma leitura de cenário. Quando eu era criança, eu lembro muito bem, né, dos meus avós, meus pais, de uma definição de carreira e de um conceito de seguir numa mesma carreira, numa mesma empresa, durante toda a vida. Isso há décadas atrás, né, num mundo que sofreu transformações significativas nos últimos anos. Se você comparar o contexto mundial da década de 80, ali, quando eu era criança na escola, ele é completamente diferente do contexto mundial hiperconectado e interconectado que nós vivemos hoje. Então, aquela possibilidade de escolha de uma carreira e definição e seguir por ela ao longo de toda uma vida, ela foi muito amplificada. O rol de opções foi absolutamente maximizado. E precisamos levar em consideração também alguns outros fatores, porque quando nós olhamos para o mundo em 2025, recentemente até escrevi um artigo em que eu mencionei um termo chamado VUCA. VUCA significa volátil, incerto, que vem do uncertainty, da incerteza em inglês, complexidade e ambiguidade. Então, nós vivemos em um mundo de volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Esse termo foi criado pelo exército americano após a queda do Muro de Berlim, final de Guerra Fria, porque ali você começou a ter uma estabilidade na estrutura geopolítica do mundo. Então, as estratégias começaram a ser diferentes daquela cartilha que eles haviam praticado por décadas. Então, recentemente, esse termo tem sido usado para se referir ao mundo dos negócios, ao mundo das profissões. Agora, é muito importante nós, adultos principalmente, escola, família, entendermos o seguinte: uma criança, ela escolhe aos 17 anos o curso que ela vai fazer na universidade. Isso está dentro de um guarda-chuva de profissão, que está dentro de um guarda-chuva muito maior chamado carreira. Porque os conceitos mais usados para definição de carreira e para o entendimento do que carreira estão relacionados às escolhas que nós fazemos no âmbito profissional, sobretudo, mas que se comunicam com as escolhas pessoais e definem uma trajetória e não um fim. Porque normalmente era assim, você escolhia
um curso para a universidade e isso estava pacificado. Eu escolhi ser engenheiro, eu vou ser engenheiro a minha vida toda. Eu escolhi ser médico, eu vou ser médico. Eu escolhi ser professor. Então, hoje em dia, há uma grande gama de oportunidades para você escolher profissões que estão aí e há também outras tantas oportunidades para você escolher profissões, pensar numa criança que está na educação básica hoje, escolher profissões que nem existem ainda. O Fórum Mundial, Exato. Fórum Econômico Mundial já mapeou 65% das profissões que vão estar disponíveis para as crianças que estão hoje na educação básica são profissões que não existem ainda. A grande pergunta é como que você prepara uma criança, como que você prepara um filho para navegar neste mundo VUCA, que a gente menciona no mundo dos negócios. Exato. Tem uma questão aí, né, professor? Acho que essa hiperconectividade que o senhor falou impactou a minha geração, a sua, de todos que até então já estavam vivos nessa ocasião. Porque transformou tudo e mais um pouco, né? Ainda essa transformação acontece. Só que parece que a velocidade nos últimos tempos, a última década, ou as duas talvez últimas, isso criou algo realmente de muita ansiedade, parece. E que fazer uma escolha em determinado momento, ela parece ser muito angustiante, escolha profissional. Ainda mais ao fim de uma vivência escolar que parecia muito formatada, e ainda né? Você pode falar muito melhor do que eu. Mas, enfim, ao fim de uma vivência formatada para um leque quase que infinito de escolhas, você fazer uma, ou que esse jovem tem que fazer uma, parece angustiante. Isso tem aparecido na sua vivência também, professor? Cotidianamente, diariamente. E eu acho que grande parte do preparo para isso vem do jovem e da família. Porque a família vai fazer sempre a leitura daquilo que deu certo para ela. Ah, tá. Então, eu fiz a minha escolha, eu estava num modelo de educação tradicional e eu suponho que essa escolha seja a melhor escolha para o meu filho. Mas esse adulto que hoje está no mercado de trabalho, que tem os filhos, ele já vive esse mundo de incerteza. Ele já sabe que para o filho dele navegar nesse mundo de incerteza, ele precisa de ser constantemente estimulado e ter raciocínio crítico. Se ele não tiver, ele não vai conseguir navegar. Porque nós viemos de uma educação que, como você mesmo disse, ela era muito formatada. Nós somos muito preparados para dar as respostas corretas. Hoje em dia, mais do que nunca, o mundo precisa de quem faça as melhores perguntas. Porque há problemas que nós jamais conhecemos num mundo em mudança cada vez mais acelerada. Então, quando a gente fala assim, como é que eu posso preparar melhor meu aluno, meu filho, para fazer uma escolha com menos ansiedade? Porque, vamos combinar, a ansiedade ela é alta mesmo nessa faixa etária, porque o jovem, primeiro que ele não tem a maturidade que a gente tem. Falar disso hoje, com a nossa idade, é muito mais tranquilo do que a cabeça de um jovem de 17 anos. Um ano na vida deles é proporcionalmente muito mais do que um ano na nossa vida. Exato. Então, eles ficam, de fato, ansiosos e então nós precisamos levar a eles, não discurso, mas ferramentas. Que tipo de ferramenta Sim. que a gente leva para um jovem nessa faixa etária? Como escola, a primeira ferramenta que a gente tem que levar é oportunidades e questionamentos. Você desenvolver na escola, no aluno, o senso crítico, trabalhar em equipe, oferecer projetos, mas não projetos prontos, mas a possibilidade deles criarem projetos a partir do que eles estão estudando, porque o modelo de educação baseado em repetição e memorização não vai mais preparar, não vai ser mais garantia de que este aluno, de que esse jovem vai ter uma vida de sucesso. Ele tem que mobilizar, articular esse conhecimento e as pessoas envolvidas nesse tipo de conhecimento para que ele possa realizar algo. Então, a escola cumpre esse papel. A família cumpre um outro papel, que é de modelar o que é um modelo bem-sucedido, é trazer experiências, conversar sobre como é o dia a dia no trabalho, chegar em casa e bater o papo. Olha, esse foi o desafio que eu passei hoje na minha profissão. Eu tenho um amigo que fez engenharia, mas ele agora está fazendo psicologia também. Conta essa história para o seu filho,
porque isso vai mostrar para ele que você não precisa ser só engenheiro. Você pode ser um engenheiro com uma formação em psicologia e aplicar isso muito bem no seu dia a dia, dependendo da sua área de negócio. Você pode ser um engenheiro que hoje atua no mercado financeiro. Como médico, você vai precisar de um braço empreendedor na sua vida para você montar o seu negócio. A maioria dos médicos é autônoma. Então, você tem que bater esse papo com seu filho e com sua filha para que eles tenham a noção do que é o mercado de trabalho, por essa vivência. A escola é importante que se preocupe mais, que a preocupação da escola vá para além de colocar os alunos em áreas do conhecimento. Nós viemos de uma educação que direcionava um aluno que era bom em matemática para as turmas de exatas, né? E química, biologia para biomédicas, português, história e geografia para humanas. Isso é muito pouco quando a gente pensa em carreiras em 2025, 2030, 2050. As escolas precisam criar modelos de mentoria, de conversas, diálogos com os alunos, coletivamente e um a um, sobre planejamento de carreira, estimular esses alunos a ter algum tipo de vivência profissional. Sim. Lá na escola a gente tem um programa de estágio especificamente realizado para alunos que estão no penúltimo ano do ensino médio. Eles podem escolher uma empresa que a gente mapeie para que eles passem uma semana nessa empresa. Que excelente. Oferecer feiras de carreira para os alunos, feiras universitárias. No final do mês, no dia 27, a gente vai ter uma feira universitária que inclusive vai estar aberta para a comunidade toda, com universidades daqui, do estado, do país e internacionais. Se você está viajando com seu filho, inclua, você não vai a um parque, a um museu, a um teatro, inclua uma universidade de referência. Que bom. Que pode ser em São Paulo, em Nova York, em Londres, em Xangai, onde quer que você vá. Porque ele vai se inserindo em diferentes ambientes acadêmicos. Isso reduz a ansiedade, amplia o leque, pode trazer para ele, num momento assim, um pouco mais de dúvida, mas você vai ter um pouco mais de experimentação. Porque nós experimentamos muitas coisas antes de adquirir, né? Nós experimentamos uma roupa, um perfume, e o que a gente faz de experimentação relacionadas às áreas profissionais, a profissões e a carreiras? Muito pouco. Então, escola e família têm que andar lado a lado, proporcionando isso para os filhos. Até ia fazer justamente esse comentário, né, eu acompanho sua resposta, professor, que é a escola e a família fazendo pontes para enfrentar esse mundo VUCA, né? Exato. Então a gente tem esse momento de uma conversa tão clara com você, até trazendo, né, as experiências do que o professor Cristiano tem na escola americana, que é uma referência no Espírito Santo, para levar através da televisão, desse canal de comunicação, a tantas pessoas que também podem, então, abrir esse olhar, lidar melhor com esse jovem e, como família, ter essa ponte juntamente com a escola, então, para esse momento aí. Porque quem está escolhendo carreira hoje vai entrar no mercado, né, daqui a 4 anos, mais ou menos. Aí o ano de 2029 já vai ter tantas outras realidades diferentes, né? Mas vamos deixar, então, essa análise para a volta do nosso intervalo. É só você aguardar um pouquinho, já já. De volta ao nosso programa em destaque aqui na manhã da TV Sim SBT. A gente continua nessa conversa sobre educação, carreira, identidade, tudo isso graças aqui ao nosso convidado que compartilha o seu conceito com a gente, inclusive uma visão sobre a vida profissional que ele traz aplicada onde ele atua. Professor Cristiano Carvalho, que é diretor da Escola Americana de Vitória, a gente falando sobre essas reflexões tão importantes, principalmente por causa de momentos como a gente acabou de ter, né, a prévia aí da inscrição do Enem, já foi inclusive encerrada recentemente, mas é aquele momento em que carreiras são definidas. Bem, a gente pensava assim, a gente pode abrir muito mais esse leque falando sobre a profissão, sobre essa escolha que não fica mais fechada em si para o resto da vida profissional de alguém que está chegando aí ao mercado. Nem de quem já estava, né? Porque pode avaliar muito mais ainda outros caminhos, né, professor? Também tem isso. Acho que a gente vai abordar, claro, temas aqui importantes, mas quem já fez a sua escolha, não vai ficar mais fechado nela também, né? É o A da ambiguidade no VUCA.
você pode ser um jornalista e um escritor. Você ter escolhido uma profissão não significa que você estará só nela. Você pode combinar a sua profissão com outros recheios. Se você assumir uma posição de gestão, por exemplo, Sim. numa editora, num jornal, você muito provavelmente vai ter que se capacitar com os skills de gestão. Então essa ambiguidade hoje ela é muito rica. Ela faz com que você pratique aquilo que eu considero que é uma das competências mais importantes nessa temática de carreira no mundo VUCA, no mundo de uma alta volatilidade, que é justamente a capacidade que nós temos que ter de continuarmos aprendizes sempre. Ótimo. Então, assim, quando você olha para uma criança explorando o mundo, é a coisa mais linda que tem. Ela é uma questionadora, ela é curiosa por natureza. Ela é um cientista por natureza. A escola tem que fomentar isso ao invés de podar. A família tem que fomentar isso ao invés de podar. Porque uma criança que começa a se alimentar, ela derruba no chão. Dependendo de como que você lida com essa bagunça, você está ensinando a ter mais medo, menos medo. Maior ou menor propensão à tomada de risco. Mas você quer um empreendedor e ele não pode deixar a comida no chão, é assim que ele empreende aos 3 anos de idade. Tá? Então, tudo que acontece na vida de uma criança vai desembocar em algum momento ali na escolha de carreira. Tem alguns pontos, além dessa capacidade de aprender pela vida toda, que é chamado de lifelong learning, que tem aparecido em diversas pesquisas. Eu citei o Fórum Econômico Mundial aqui, o próprio LinkedIn coloca como uma das habilidades mais importantes para a gente mapear, né, nos profissionais hoje em dia. Nós temos que considerar o seguinte: protagonismo. A carreira é do ser humano, daquele ser humano, do aluno, do filho. Por mais que eu tenha a minha carreira ou tenha os meus sonhos, a pergunta, primeiro, o que você vai ser quando crescer? Que eu menciono no artigo, né? Você já é. Você não vai ser quando crescer, você já é. Isso vai se desenvolver ao longo da vida. Agora, nesse desenvolvimento ao longo da sua vida, você vai fazer uma escolha que vai representar grande parte do seu dia. Você passa mais tempo no trabalho do que com sua família. Se você estiver infeliz ali, é muito difícil que você seja feliz no âmbito pessoal. Então, conhece a ti mesmo. É o outro pilar que, junto com o protagonismo, são formas da gente ter sucesso do ponto de vista mais amplo e complexo que essa palavra possa trazer aqui para a gente. Porque muitas vezes o sucesso está muito relacionado a um desempenho profissional ou a um desempenho financeiro. Ele contempla. Quando você convida o jovem a fazer um autodesenvolvimento para que ele se conheça mais, ele vai responder a perguntas essenciais, como, por exemplo, às vezes eu pergunto para os alunos quando eu estou batendo papo de carreira com eles, o que você faria sem olhar no relógio, sem se preocupar com a remuneração? Essa resposta aponta para um desejo. Obviamente, nós pais, eu sou pai também, nós queremos que o filho seja autônomo, inclusive financeiramente. Isso também faz parte do conhece a ti mesmo. Qual é o valor, o peso da remuneração que você vai ter para você? Responda essas perguntas com muita sinceridade. Tenha esses diálogos, porque isso vai te dar o protagonismo de fato, porque a decisão de carreira vai ser sua. Isso vai te dar uma clareza sobre o que você vai incluir nesse seu repertório, nesse seu cardápio de possibilidades de formação pessoal e profissional, e isso vai te manter um aprendiz a vida inteira. Porque novamente, quem falaria hoje sobre engenheiro de prompt, curador de IA? Quem imaginaria, por exemplo, hoje em dia, que algumas profissões, datilógrafo, né? Havia datilógrafo.
Eu fiz datilografia. Você fez datilografia? Eu fugi dessas aulas. Deus que me livre, eu não consegui imaginar. Mas parecia que era algo assim, realmente... Parecia que se você não tivesse datilografia, você não teria iria mercado. sobreviver. Então, imagina quem se super especializou em datilografia e não teve a curiosidade ou as oportunidades de avançar por outras aprendizagens. Então, são essas as outras aprendizagens que vão te ligar a um repertório muito maior, uma riqueza profissional muito maior. Ancorar nesses pilares, eu acho que assim, do ponto de vista essencial, eu considero que já ajuda bastante um jovem a seguir. Conhece-te a ti mesmo, seja protagonista e aprenda durante toda a vida, seja curioso. Exato. E aí, professor, remonta então ao que eu deixei ali antes do intervalo, né? Quem está entrando agora para fazer um curso superior vai se formar já no ano 2029, 30, quem sabe. E o mundo já com certeza terá tantos outros avanços maiores do que a gente já conhece hoje, ou estará aplicando questões que hoje estão apenas estudadas. Esses 3 pilares que o senhor disse, acho que vão realmente servir até como guias para esse caminhar até esse momento de, vamos falar, encerramento de um ciclo de ensino superior, mas tantos outros se abrem, mas enfim, o protagonismo e conhecer-se a ti mesmo e sempre ali ser um aprendiz, com certeza estará encaminhando para que ninguém fique de olhos vendados apenas por estar dentro de um curso, é isso? Exatamente, e os conceitos são transitórios. A repetição é muito perigosa. Se nós, como humanidade, vou até me distanciar deste século, de 2 séculos, se como humanidade estivéssemos presos a conceitos pré-definidos, nós estaríamos ainda acreditando que a Terra é plana. São as competências que nós adquirimos como eternos aprendizes para aplicar o que estamos aprendendo e questionar essa aprendizagem, inclusive, essa praxis, inclusive, que vão fazer com que nós, como humanidade, e consequentemente, cada um de nós, individualmente, possa evoluir e ter, assim, relevância e significado, tanto para a nossa própria vida, quanto para a vida do outro. Aí a carreira está dentro disso. Aproveitar o tempo que a gente tem e a sua experiência, professor Cristiano, eu já tive a oportunidade de entrevistá-lo outras vezes, então ele tem um olhar realmente que nos faz realmente refletir sobre muitas coisas. E o olhar de quem vai cuidar desses alunos, professor, do educador, né? Hoje nós temos ainda muitos desafios para os educadores. Claro que também vai uma leitura importante, desde a formação, mas também para as instituições todas. Que olhares a gente deveria ter também de carinho com esses educadores, ou de atenção, enfim, a palavra que for melhor a ser incluída nesse contexto, porque eles também estarão influenciando diretamente essa formação, né? Formação continuada. Esses mesmos cuidados que eu trouxe aqui, que a gente precisa ter com os alunos, nós, escola, principalmente a parte gestora da escola, tem que ter com os educadores. Qual é a formação que esse educador tem? Quais são as lacunas profissionais que essa equipe tem? Quais são as potencialidades que existem ali? Dê espaço para a sua equipe criar, dê espaço para a sua equipe fazer uma curadoria, obviamente de forma coordenada, orquestrada, mas eu falo, o educador ele é um artesão. Muitas vezes nós temos contato com professores que são meros repetidores de um sistema de ensino ou de uma apostila. Aí fica muito difícil nós termos a expectativa de construirmos competências de análise crítica, de reflexão, de criatividade nos alunos, se essas reflexões, essa curadoria, o pensamento crítico, a criatividade não fazem parte da rotina do educador. Então, a escola, como instituição, precisa fomentar este espaço de debate e dar espaço para que o educador construa o currículo e faça a curadoria e os ajustes desse currículo. Currículos muito engessados tendem a produzir educadores pouco reflexivos que não terão condição de desenvolver raciocínio crítico nos alunos. Então, o educador ele precisa ser instigado e ele precisa ser capacitado para que ele possa fazer com que o aluno o questione, inclusive. Que bom. E cria-se
relação de confiança, de apontamentos, exemplos, enfim, e que cada vez mais as famílias estejam também fomentando que esse diálogo com o educador aconteça, que essa ponte, que é esse aluno, essa criança, esse jovem, também então esteja preparado para falar de um lado e do outro, e assim uma troca, acho que muito completa, acaba acontecendo também, né, professor? Certamente. Eu digo, é um trabalho multidisciplinar. Eu vou naquele provérbio africano que diz assim, é preciso uma vila inteira para educar uma criança. A escola, é família, é a sociedade como um todo, com um olhar atento para estes seres que estarão daqui a pouco nos conduzindo, liderando e cuidando do nosso planeta, cuidando da nossa sociedade e construindo e vendo soluções que nós não fomos capazes de ver até agora. Exato. E que momentos como essa entrevista possam acontecer novamente para que você também tenha aí uma abertura muito maior do seu olhar, como o meu também se abre sempre que converso com o professor Cristiano, que é uma honra tê-lo aqui, que volte também para falar das iniciativas da Escola Americana, né, que é uma referência em Vitória, né, já até anunciou ampliações importantes, então tudo isso é um conjunto que vai fomentando, mas dividir isso com todo o público é muito mais precioso também. Professor, nosso tempo vai se esgotar agora, mas o convite está aberto para voltar. Muito obrigado, é um prazer estar aqui conversando sobre educação com vocês. Que bom, obrigado mesmo. E obrigado a você que nos acompanha até esse momento, também no nosso Em Destaque, numa manhã então muito proveitosa. Vai aí pensar com certeza ainda mais ao longo do dia, né, sobre essa conversa. Eu já estou pensando também. Mas voltamos no nosso próximo Em Destaque com esse encontro aqui na tela da TV Sim SBT. Até lá. Em Destaque, oferecimento Hillside Park Residence. O melhor da vida ao seu lado.